Saudações, enclausurados. Só um momento, por favor. Vou tirar aqui o meu EPI, né? Principal nesse momento aí tão difícil de isolamento social. Vim para cá paramentado, protegido, para ministrar essa aula para vocês, dando continuidade ao nosso projeto Educação 4.0, tudo bem? Em relação também à química para a vida e cotidiano. Aqui é o professor Caixeta, que vai ministrar o assunto hoje para vocês, formação de precipitados, né? Que é um importante tipo de reação química que acontece em meios aquosos. Vocês lembram o que é meio aquoso? Eu não estou ouvindo. É quando a água é o solvente daquela mistura química. E para me auxiliar ainda mais nessa aula, tenho aqui meu assistente, Mário, ok? Muitos conhecem, nostalgia total nesse momento, né? Mas importante aí a gente fazer menção a itens do nosso dia a dia que nos lembre a temática e que nos auxilie a lembrar sobre esse assunto. Formação de precipitados. Mais uma vez, é um importante tipo de reação química que pode acontecer formando-se sólidos no meio para misturas químicas aquosas, quando a água é o solvente. Tudo bem? Então, essa é a temática da aula de hoje e é isso que nós vamos resolver utilizando exercícios anteriores que foram reincidentes no Enem. Continuando, temática de hoje, formação de precipitados, que são materiais sólidos em meios aquosos quando a água é o solvente. Tem um exercício muito interessante que ele caiu no Enem em 2016, questão número 51, prova cinza, né? Diz esse exercício que o comando, o enunciado do exercício diz o seguinte, que em 2003, 20 pessoas no Brasil, infelizmente, perderam a vida por contaminação com um reagente que estava contaminado com uma substância imprópria, que não deveria estar ali. Tudo bem? O reagente que eu estou dizendo é uma substância química chamada sulfato de bário, né? Que é um importante sólido branco que é usado como contraste quando vamos fazer exames radiológicos, né? Tirar raio-x, aquela coisa toda. Tudo bem? Esse método. O que acontece? Você ingere, dissolve-se aquilo, sulfato de bário, numa pequena porção, num pequeno volume de água e você ingere aquilo. E aquilo ali vai causar um contraste internamente no corpo, né? E quando vem aquele exame radiológico, tem-se o contraste, a formação de imagem e a leitura daquele local do tórax, por exemplo, de forma correta pelos profissionais, como por exemplo médicos. O que acontece? Essas pessoas ingeriram isso durante o exame, 20 pessoas no ano de 2003, e infelizmente esse reagente químico, sulfato de bário, estava contaminado com carbonato de bário. Aí o exercício menciona que se tivesse sido realizado um pequeno teste nesse reagente sulfato de bário, essa contaminação poderia ser detectada. A grande questão do exercício é que tipo de teste, qual reação química de fato poderia ter sido realizada para que se tivesse evitado aí essas 20 mortes que aconteceram no ano de 2003. Tudo bem? Então, se tivéssemos, ou se o laboratório farmacêutico que desenvolveu o reagente tivesse utilizado uma pequena amostra, uma pequena alíquota desse sulfato de bário, que é o meio contraste, né, em exames radiológicos, tivesse feito um pequeno teste nele, essas 20 mortes poderiam ter sido evitadas. A pergunta do exercício de 51, Enem 2016, prova cinza é: que tipo de reação química, que tipo de teste poderia ter sido realizado neste reagente? Essa é a temática, eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Tem aí as opções, são 5 opções, tá? E há uma reação química muito importante, um teste muito rápido que poderia ter sido realizado ou pode ser realizado frente a esse problema, qualquer outro, para identificar a presença de determinados contaminantes num produto, numa amostra, num reagente qualquer. Tudo bem? Vou dar um tempo para vocês pensarem e daqui a pouco eu volto com a resolução e resposta final desse exercício. Continuando a nossa videoaula, né, de hoje, temos aqui a resolução desse exercício, lembrando questão 51, Enem 2016, prova cinza, dependendo da cor da prova, essa questão aí muda de ordem,
mas ela estava lá em todas as provas. Temos então a seguinte questão. Essa substância química que vocês estão vendo aqui, ó, sulfato de bário, SO4, bário, né, que é formado pelo íon bário mais íon sulfato, quando unidos tem sua ligação química aqui, elétrons, né, sendo transferidos, enfim, forma-se esse material sólido. Isso daqui é praticamente insolúvel em água. Tem uma teoria química que diz que nenhuma substância é insolúvel, mas como o exercício mencionou, é praticamente insolúvel, ou seja, sulfato de bário, que é o composto principal usado em contraste, na mistura contraste em exames radiológicos, quando submetido no meio aquoso, a água como solvente, não acontece reação química, tá aqui para vocês. Agora, esse sulfato que foi usado nessa amostra disponibilizada por um determinado laboratório no Brasil em 2003, que vitimou aí 20 pessoas, estava contaminado com esse reagente aqui, ó, carbonato de bário. O carbonato de bário, que está repetido aqui, quando dissolvido em água e no meio ligeiramente ácido, principalmente, aqui como exemplo o ácido clorídrico, pode formar os seguintes íons. Íons quer dizer que essa substância química aqui, que é um material sólido, vai se dissolver. Forma-se íons bário e íons carbonato. Certinho? Então, essa amostra de sulfato não é solúvel em água, ou seja, não forma íons bário, que em grandes quantidades ele pode ocasionar aí dose letal, pode ser tóxico. Então isso daqui, ó, é usado como contraste porque justamente não dissolve, não forma-se íons bário, formando aqui produto. Só que essa amostra que vitimou, né, 20 pessoas, estava contaminada com essa amostra de sulfato de bário, o meio contraste estava contaminada com carbonato de bário. Então, quando se dissolveu em água, formou aqui nessa amostra essa reação química de baixo, aqui, ó. Ou seja, formou como produto íons bário no organismo das pessoas, mais íons carbonato. O íon carbonato não é problema, nós temos isso aqui na corrente sanguínea, temos na saliva, em vários líquidos no nosso organismo, em vários eletrólitos. Agora, íons bário, esta amostra estava contaminada com carbonato, tudo bem? Que é solúvel em água em meio ácido, certo? Então, quando as pessoas ingeriram isso daqui, como meio contraste, como havia carbonato de bário, tinha-se íons bário em excesso. Esse material se dissolveu, contaminou as pessoas, onde não deveria existir íons bário, havia íons bário, e as pessoas morreram por intoxicação com íon bário. Tá? Ele em excesso é tóxico, assim como muitas outras substâncias químicas. Como é que se poderia ter eliminado carbonato de bário aqui contaminando o meio contraste, a mistura contraste? Pega-se esse material sólido aqui, ó, e submete ele em meio aquoso com o ácido clorídrico. O que acontece? Esse sulfato de bário não vai se dissolver em água mesmo em meio ácido, mas vai eliminar o contaminante carbonato de bário. Então, se tivesse feito essa análise, formaria-se bário e carbonato, e esse material aqui, ó, continuaria sólido. Promoveríamos uma filtração. O filtrado, que é o líquido que vem embaixo, estaria aí rico em bário e íons carbonato, e o material ficaria retido no papel filtro, seria sulfato de bário. Nós iríamos, portanto, eliminar, né, descontaminar o sulfato de bário, que é o meio contraste, a mistura contraste, do carbonato de bário, que pode formar íons bário no meio. O que seria precipitação, pessoal? Precipitação é essa reação química aqui contrária. Ó. Quando você tem bário e carbonato e reage essas duas substâncias químicas, forma-se esse material sólido aqui. Só que em meio aquoso e meio ácido, essa reação pode virar para cá. Ou pode ser contrária. Em meio ácido, se dissolve em grandes quantidades desses dois íons aqui, forma-se bário. Ou seja, a resposta desse exercício, letra C, através de uma reação química de precipitação, poderíamos ter detectado a presença de carbonato no meio da mistura contraste. Essa é a resposta correta. Reação de precipitação, importante conteúdo, importante segmento dentro da química que é reincidente no Enem também, junto com estequiometria de reações. Ok? Pela atenção da resolução do exercício, muito obrigado, espero ter contribuído.
Conclusão então dessa importante aula de hoje, referente à formação de precipitados, é que esse tipo de reação química pode acontecer, como vocês viram, infelizmente aconteceu de uma forma assim que não gostaríamos que tivesse acontecido, que foi a perda de vidas, né, por algumas pessoas no ano de 2003, mas é um tipo de reação química que pode acontecer não somente como contaminação de reagentes químicos, como também de produtos ou de forma benéfica no nosso dia a dia, no âmbito profissional ou pessoal, ou até em casa. Em culinária se usa muito reações de precipitação também, onde temos dois líquidos, duas misturas químicas aquosas, mistura-se, ou podemos ter mais, e forma-se um precipitado de interesse ali no meio reacional. Tudo bem? Então, resultado final dessa importante temática, formação de precipitados, reações químicas com misturas líquidas, onde há formação de material sólido. Importante isso. Pessoal, todas as informações, não somente dessa questão 51 do ano de 2016, prova cinza do Enem, estão no enunciado. O Enem ele é criado na forma de avaliação TRI, teoria de resposta ao item. Tem aquela resposta mais absurda, tem a um pouco menos absurda, tem a mediana, aquela que se aproxima muito da resposta final, nós chamamos tudo isso de distrator, e a resposta final que é o gabarito. Prestem muita atenção que o Enem hoje, em química principalmente, que é o foco aqui da aula do professor Caixeta, é o seguinte, os elaboradores das questões de química, eles procuram contextualizar e interdisciplinar as questões. Ou seja, pegar o dia a dia do aluno e trazer para a química, cobrando isso de vocês na forma de questões de exercícios dentro desse importante vestibular que é o Enem. Ok? Quero aqui fazer meu agradecimento a duas instituições importantes. Ao Colégio Militar, que me possibilita estar aqui, né, ministrando essa aula para vocês. Eu estou aqui por vocês, alunos do Colégio Militar da cidade de Caldas Novas. A galera da SEC Tecnologia, que possibilita e me possibilitou aí todo esse cenário, todo esse aparato para levar para vocês com a maior qualidade todo esse conteúdo da primeira aula, desta aula e muitas que virão, ok? Pela atenção, muitíssimo obrigado, agradeço muito, continuem se cuidando sempre, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.